O The Batman tá bombando, várias imagens estão vazando, Robert Pattinson vestindo a roupa do Batman, e aqui a gente já tá especulando como que vai ser o Coringa desse The Batman. Porque a gente sabe que um Coringa existe nesse universo e que não deve ser o Joaquin Phoenix. E daí, por causa disso, surge o maior mistério da humanidade nesse momento. Quem vai ser o próximo Coringa? E pensando nisso, eu e o Marcelo elaboramos uma lista com alguns atores que gostaríamos muito de ver como Coringa. Então, editor, roda a vinheta aí porque tá demais. Mas eu sou o editor. Então o que tu tá esperando aí, Gabriel? Vai trabalhar logo e roda essa vinheta. E pessoal, só antes de começarmos a lista, eu queria assim, muito a opinião de vocês, comentando qual seria o ator favorito para vocês que poderia ser um bom Coringa. Número 1, William Dafoe. O William Dafoe é o cara para ser o Coringa. Ele é exatamente a caracterização perfeita, competência em atuação e visual que a gente vai conseguir chegar. Não tem como ficar mais próximo disso. Olhem essas fanarts aí, os caras provam todo dia com uma fanart do William Dafoe que o cara nasceu pra ser o Coringa. E o que Hollywood faz com isso? Chama ele pra ser o Duende Verde, é claro. Here's the real truth. Ele no primeiro filme do Homem-Aranha tá muito caricato e realmente acabou vendendo um vilão de quadrinhos que funciona até mais ou menos naquele filme. Mas a vantagem de fazer um Coringa é que ele pode ter todos aqueles trejeitos que ele tinha no Duende Verde e não ficar mal feito. Porque o Coringa permite essa maleabilidade e ter uma versão mais cômica, mais perto dos quadrinhos. Com certeza é o que muitos fãs do Batman gostariam de ver. Ele com certeza sempre foi o fan favorite de todos os fãs do Batman, porque o seu sorriso, essa jugular dele aqui, ele nasceu para ser o Coringa. E até hoje eu nunca entendi porque ele nunca foi considerado para pelo menos estar num dos filmes do Coringa. Talvez o William Dafoe nunca tenha realmente um interesse em fazer o papel, mas eu digo uma coisa, o papel do Coringa tá prestigiadíssimo nesse momento. Talvez há 10, 15 anos atrás fosse uma coisa, o papel de um vilão de quadrinhos. Mas agora é o papel de um vilão que já ganhou 2 Oscars. Não é pouca coisa. E se ele talvez nunca tivesse interesse naquele momento, nesse momento ele pode ter muito mais. Porque Hollywood enxerga esse papel de uma forma diferente. William Dafoe, meu caro, você é o meu favorito, você é o melhor de todos. William Dafoe, listen to me. Please, be the next Joker, man. You're destined to be the greatest Joker ever. E o melhor do William Dafoe é que ele tem aqueles olhos penetrantes enquanto ele tá fazendo monólogos que é de arrepiar, realmente ele te prende na tela o tempo todo. Can't do this to me. You know how much I sacrificed? Eu assisti a atuação dele no Farol e o tempo todo que ele tava contracenando com Robert Pattinson, eu tava pensando, Batman versus Coringa. Se tem um Coringa que poderia ficar muito perto dos quadrinhos e que conseguisse agradar todo mundo, é o William Dafoe. Gabriel, mas ele tem 60 e poucos anos. Não tô nem aí, ele podia ter 100 anos na cara que eu ainda iria querer fazer ele como Coringa. E nos dias de hoje, pra Hollywood ter 80, 70 anos, não faz diferença, os caras metem um efeito de rejuvenescimento e fica tribom. E o Coringa, mesmo em CG, tem toda uma maquiagem branca que iria esconder toda a idade dele. Então basta realmente ele atuar, ter um interesse e estar num filme bom que ele seria monstruoso. E digo mais, o Matt Reeves dirigindo ele ali, ia ficar muito bom. Tilda Swinton. Mas Gabriel é uma mulher pra fazer o Coringa, não sei o que, não tem nada a ver. Pessoal, listen to me. Ela seria uma super Coringa. Depois do William Dafoe, que com certeza é o meu favorito para fazer um papel do Coringa, ela estaria logo atrás. Sempre que eu vejo a Tilda, eu imediatamente me lembro do papel dela no Doutor Estranho, que é extremamente memorável e bem feito por ela. Na verdade, ela é uma excelente atriz que consegue se locomover em várias camadas
e fazer praticamente qualquer tipo de papel. E olha que eu nem sou especialista em cinema e sei disso. E é legal porque ela já esteve num papel da DC, né, no filme do Constantine, da qual ela era o Anjo Gabriel. Olha só, ela foi minha xará. E eu também cito ela porque em 2019 a gente teve vários rumores de quem que seria o próximo Coringa. E a Tilda Swinton realmente foi um dos nomes especulados. Eu me convenci que visualmente seria um grande Coringa, seria também diferente, porque até então os Coringas, né, sempre foram homens, né, nos filmes, e nas HQs a gente já teve Coringa mulher. Na HQ do Batman Thrill Killer, o Coringa é uma mulher que funciona extremamente bem nessa história. Essa Coringa não é mole não, inclusive ela matou o Robin dessa história, o que, pensando bem, é quase um gabarito para ser o Coringa nos dias de hoje. Então assim, ó, se a gente pegar essa história, eu realmente acredito que a Tilda Swinton poderia se basear nessa Coringa e fazer um personagem totalmente inesperado. Algo assim que iria explodir a cabeça de todo mundo. E nessa história do Thrill Killer, é uma história bem pés no chão do Batman, que é bem de gangster. E essa Coringa é totalmente gangster de um jeito ameaçador e que combina com a história, assim. Eu realmente gostaria de ver uma abordagem tipo essa num filme que o Coringa esteja presente. Número 3, Cameron Monaghan. Ah, o nosso ator de Gotham. Convenhamos, o cara roubou a cena no seriado Gotham. Ele é super fã da série Batman. Ele também já falou diversas vezes em entrevista que gostaria de fazer um Coringa nos cinemas. Principalmente porque no seriado Gotham eles nem podiam falar que era o Coringa, e sim um cara louco lá qualquer. Então, por causa de todos esses ingredientes, eu realmente gostaria de ver ele como Coringa no cinema. E assim, ó, a risada dele do Gotham, se ele leva pro cinema aquela risada, olha, vai ficar no nível do Joaquin Phoenix, porque ele tem uma senhora garganta pra fazer uma risada. You know. E isso sem falar que ele meio que adaptou lá a morte da família com seu Coringa sem um rosto. E isso tudo sem poder falar que ele era o Coringa. O cara destruiu no papel, assim. Tem aquele episódio que ele pega o Bruce no espelho e que é muito bom. De longe, ele foi a melhor coisa de Gotham. Pena que o visual dele de Coringa lá no último episódio não foi nada bom. Jack. No, sorry, Joseph, John, Jay. Isso sem falar que ele tem apenas 26 anos. Ele poderia ser o Coringa por muitos e muitos anos. E a idade dele é muito parecida com a do Robert Pattinson. Então poderia ficar bem próximo com o que a gente tem nas HQs, na qual o Batman e o Coringa têm mais ou menos a mesma idade. Número 4, Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, pra quem não sabe, é um dos atores que mais ganhou Oscar em todos os tempos. Se eu não me engano, ele é o único que ganhou 3 vezes o Oscar de melhor ator. E tipo assim, isso não é pouca coisa. O Daniel Day-Lewis, pra ser o próximo Coringa, seria uma estratégia genial. Primeiro porque você vai substituir um ator como Joaquin Phoenix, que tem um Oscar, para um que também já ganhou o Oscar. Então tu tá mantendo o mesmo equilíbrio de tamanho de estrela. E isso com certeza chama muita atenção. O Jared Leto, quando foi selecionado para ser o Coringa, todo mundo elogiou, porque ele tinha acabado de ganhar um Oscar. E com certeza aumentou o hype para ver como que seria o Coringa dele. No final foi uma porcaria gigantesca que a gente nunca mais quer ver na vida. Mas o hype realmente existiu. O Daniel Day-Lewis, se eu não me engano, tá aposentado, mas se tem um papel que poderia fazer ele voltar aos cinemas, é o do Coringa. Justamente porque o Coringa hoje é o papel mais cobiçado de Hollywood. Ser o Coringa nesse momento é ter uma super atenção no que você vai estar fazendo nos próximos anos, sem falar que você vai ter muita liberdade para fazer do jeito que você quiser. Isso sem falar que existiria uma chance de Oscar. Então pro Daniel Day-Lewis seria uma grande oportunidade. E o Daniel Day-Lewis, né, visualmente se parece bastante com o Coringa, principalmente porque ele tem um super queixo e pode fazer um sorriso bem marcante. O Daniel Day-Lewis também já falou algumas vezes que amava o trabalho do Heath Ledger. Então, de repente,
repente, assim, se ele recebesse um convite para ser o Coringa, ele poderia até pensar que isso poderia ser uma forma de homenageá-lo. Então, assim, motivos para ele ser o Coringa existem. Talento ele tem de sobra e visualmente, com uma maquiagem boa, ele pode ficar muito convincente. Agora, os pontos negativos são os mesmos dos dois primeiros. Ele tem uma certa idade e não poderia fazer muitas cenas de ação. Mas a vantagem de ser o Coringa é que você realmente não precisa fazer muitas cenas de ação. Você pode ter um Coringa super hiper complexo e nunca entrar numa cena de ação. O Heath Ledger só entrou no soco com Batman uma vez e o coitado nem teve chance, porque não era pra ele ter chance. A ideia do Coringa era muito mais intelectual e estratégica. E sempre foi o plano dele ser pego pelo Batman ali no final. Vai ser agora. Então o Coringa não precisa rivalizar o Batman em termos físicos e mesmo estando em cenas de ação. E por causa disso, Daniel Day-Lewis seria um bom candidato. Número 5, Michael Keaton. Primeiro que o Michael Keaton seria perfeito para fazer um Bruce Wayne mais velho num filme do Batman do futuro. Mas como eu já vi que isso nunca vai acontecer, eu queria colocar o Michael Keaton em mais um filme do Batman e pensei, por que não o Coringa? O papel que ele fez no Birdman e no Homem-Aranha certamente comprovam que ele é um excelente ator. A questão do Michael Keaton ser o Coringa nem é tanto pela questão visual, mas sim porque ele tem uns trejeitos muito de Coringa. De vez em quando ele começa a gritar, ele tem uns surtos que é totalmente Coringa. Como vocês podem ver aqui, Good old Spider-Man. aqui, Babe, it doesn't give a fuck! e aqui. This is my fucking show. I did the work. Gente, agora imaginem esse cara pintado de branco, com cabelo verde, um sorrisão no rosto que ele adora fazer, que é bem maníaco, interpretando contra um Batman, o que, ironicamente, ele já foi um Batman no passado, e iria deixar ainda mais legal, sabe? É a vida dando reviravoltas, o Batman virando o Coringa na vida real, sabe? What? Ou, quem sabe, Batman que ri. What? Pensem só, ele já foi Batman. Poderiam dar uma desculpa qualquer que o seu universo foi destruído, ele ficou loucão da vida, virou o Batman que ri e agora veio pro universo do The Batman. Gente, agora eu quero muito que isso aconteça. Michael Keaton para ser Batman que ri, pelo amor de Deus! Número 6, Will Potter. O Will Potter é um ator mais novo que é hilário, ele é ótimo em todos os filmes que eu já vi. E ele consegue ser aquele ator que é engraçado, mas tem aquela cara de maníaco que pode te dar um tiro quando você menos perceber. É sério, olha esse olho aqui. Gente, ele vai me dar um tiro. Ele poderia muito bem ser o Coringa. Principalmente porque ele, assim como Jim Carrey, ele tem muita flexibilidade no rosto. E daí ele poderia ter uns momentos de Coringa assim, rindo, levantando a sobrancelha, gargalhando feito louco. Ele poderia funcionar muito bem visualmente. E talento ele tem como comediante, porque lá naquele filme Uma Família do Bagulho, ele é de longe o melhor personagem. E aquele filme tem Jennifer Aniston. Ele seria uma excelente escolha de um nome que ninguém sabe que existe. Tipo, claro, sabem que ele existe, mas não cotam muito pra ser ele, sabe? Logo, seria uma escolha bem Hollywood escolher alguém que ninguém tá dizendo que pode ser. E número 7... Adrien Brody. Quem? O Adrien Brody é um ator que tá meio desconhecido nos últimos anos, mas ele é o cara que fez O Pianista, que, senhoras e senhores, sempre que eu assisto esse filme, eu acabo chorando. O Adrien Brody é aquele cara que tem um rosto que parece muito carente. Parece que ele precisa da atenção de alguém. E essa atenção como Coringa seria perfeita pro Batman. Meu Deus, eu fiz uma reviravolta pra chegar nele, mas não pense que eu tô forçando, eu realmente acredito que ele poderia ser muito bom. Ele poderia ser um excelente Coringa expressivo, ao mesmo tempo que ele é muito ágil. Porque isso é uma coisa que acontece bastante nas HQs. Se fala que o Coringa é extremamente ágil, que consegue desviar de facas e golpes, e é uma coisa que isso nunca aconteceu nos filmes. Então eles poderiam adaptar isso, e o Adrien Brody ainda é bem novinho, tem 46 anos,
poderia fazer várias cenas de ação se fosse necessário. E vamos ser francos, né? Quem que a gente quer enganar? O Heath Ledger, antes de ser selecionado para ser o Coringa, tinha feito um monte de filme que não credenciava ele para ser o Coringa, mas ele chegou na hora e destruiu. Eu acho que o Adrien Brody tá mais ou menos nessa característica. Um cara que ninguém dá nada pra ele, é escolhido, tem talento, visualmente pode ficar legal, e se ficasse bom, eu tenho certeza que os fãs iriam adorar. Isso sem falar que o rosto dele é um triângulo, que é essencial para ser parecido com o Coringa nos quadrinhos. Isso com certeza não é uma obrigação para ser um bom Coringa, mas quem vai ter com certeza é um plus. E gente, essa foi a lista que nós separamos aqui de alguns atores que gostaríamos de ver como o próximo Coringa na nova sequência dos filmes do Batman. Como eu disse antes, a opinião de vocês é muito importante, porque a gente só pegou 7 atores. Eu sei que tem muito mais e um monte de gente desconhecida aí que poderia fazer um ótimo Coringa. E por isso eu quero ver esses nomes com vocês comentando aí e quem sabe a gente faz outros vídeos como esse. E esse foi o nosso vídeo com top atores que poderiam ser o próximo Coringa. E aí, gostaram? Concordo com a lista? Faltou alguém? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!